por termos uma companheira tão querida junto a nós, a nossa querida Carmen Silveira. Vamos iniciar lendo uma mensagem do livro Comentários Evangélicos, organizado por Edgar Armon, pelo espírito de Bezerra de Menezes. A mensagem de hoje é sobre o trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Deus é atividade, força sempre atuante, poder criador em ação. Também Jesus é força em atividade, amor agindo sempre. Muitos de nós permanecemos na incompreensão de que o trabalho é lei da vida, não como um peso, antes feita para valorizar a mesma vida, livrando-nos do tédio e das quedas que sempre ameaçam o indolente e o desocupado. O trabalho enobrece, equilibra e acentua a evolução espiritual, desenvolvendo-nos aptidões várias, burilando-nos ao contato dos companheiros menos afins, reconfortando-nos no convívio com os que nos sejam particularmente simpáticos. Servindo, crescemos para Jesus, exemplo de atividade sábia e amorosa. Amai o trabalho, pois é um dom do Deus de amor. Vamos, então, fazer a nossa prece. Amigo e mestre Jesus, elevando o nosso pensamento, sentindo-nos, Senhor, na casa de Bezerra de Menezes, que hoje se multiplicou e é o lar de cada um de nós, pedimos a presença dos amigos espirituais junto a cada um de nós e envolvendo a nossa querida irmã Carmen Silveira, que ela possa, Senhor, como sempre, falar não só ao nosso aprendizado, mas aos nossos corações. Que ela possa te sentir Bezerra de Menezes e trazer a todos nós o alívio, a mensagem de esperança que tanto precisamos. Que possamos assim, Senhor, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Bezerra de Menezes, iniciarmos com muita alegria e respeito a reunião dessa manhã. Que assim seja. Então, mais uma vez, nós temos a nossa companheira Carmen Silveira, nossa irmã de coração, da casa do Centro Espírita, deixa eu ver, que velho esquece das coisas, Amor e Caridade. Então, seja bem-vindo aos nossos corações, à nossa casa, e vamos trabalhar. Bom dia, amigos ou bom dia, amigas. Que esta manhã seja mais uma manhã radiosa, porque estamos juntos comemorando a vida, porque a fé é a mãe da esperança e da caridade, que é o amor. Então, quando nós dormimos, nós sempre projetamos o nosso dia seguinte, porque nós temos esperanças que estaremos na carne. E assim se fez, de ontem para hoje, e aqui nos encontramos. A gratidão permeia as fibras íntimas do meu ser, porque numa casa, no Centro Espírita Bezerra de Menezes, como a gente diz, do Estácio, não é? Rua Maia de Lacerda, 155, nós vamos encontrar essa ressonância desse grande benfeitor da humanidade terrena. Nós não sabemos quantas oportunidades reencarnatórias
este espírito recebeu de Jesus. Mas na última oportunidade que ele, como brasileiro, esteve junto de nós e deixou a plantação de um espírito que já estava pleno para que um dia pudesse, como ser inteligente, visitar e habitar outros orbes. Por isto, a nossa gratidão, a Márcia, a todos os trabalhadores desta casa, que me é muito querida há muitos anos, quando eu ia com a minha mãe, Maria Amélia, subia as escadinhas e lá estava ela, já octogenária, junto de mim, bebendo da fonte dessas vibrações dúlcidas do amor de Jesus, que hoje permeia as nossas almas. Então, obrigada aos internautas e às outras casas espíritas aqui representadas, porque é muito importante que nós possamos entender a grandiosidade do Pai em nos dar várias oportunidades reencarnatórias. O nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, só para lembrar, meus amigos, nasce em Riacho do Sangue, lá no Ceará, no sertão cearense, no dia 28 de agosto de 1831. E parte para o mundo espiritual em 11 de abril de 1900. Então, o mês de agosto é um mês comemorativo à chegada desse espírito numa nova reencarnação no planeta Terra, onde Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. Esse espírito, mais conhecido como Bezerra de Menezes, teve muitas oportunidades e conseguiu superar todas as suas dificuldades. Foi médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e um dos maiores expoentes da doutrina dos espíritos. Até hoje, ele é conhecido como médico dos pobres. Mas também sabemos que ele, católico de criação, conheceu a doutrina espírita quando do lançamento do Livro dos Espíritos, não é? Talvez no ano de 1875, quando o doutor Joaquim Carlos Travassos traduziu o livro, a obra de francês para o português, e deu a ele um exemplar. E ele, meus amigos, que morava na Tijuca, aí pertinho, tinha 1 hora de viagem de bonde, e um dia ele olhou aquele livro e disse: Deus, não hei de ir para o inferno de ler uma obra que não seja católica, porque naquela época o espiritismo era uma religião demoníaca para os católicos apostólicos romanos. E ele abriu a obra e começou a ler, e à medida que ele lia, ele não encontrava nada diferente do que ele já sabia. Ele não tinha ouvido nada, mas ele entendia que aquele livro dos espíritos já lhe era familiar, a ponto dele dizer assim: parece que eu já era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, espírita de nascença. Então, teve uma vida plena, 2 casamentos, teve a oportunidade de, na Federação Espírita Brasileira, dar a sua grande contribuição. E já na sua volta ao Pai, ele teve um acidente vascular cerebral e veio a falecer justamente naquela manhã de 11 de abril de 1900, depois de muitos meses acamado. Muitos o ajudaram. O País, que é onde ele publicava alguns artigos, fez muita comemoração para ele. Mas o mais importante, meus amigos, que naquele local onde ele estava, quando era visitado por muitas pessoas, ele chegou ao ponto de só mexer os seus olhinhos. Ele dava a todos
a vibração de amor que tinha desenvolvido dentro de si. As pessoas iam lá, confabulavam, sentavam na cadeirinha e ele extravasava amor. Quando voltou para a parte espiritual, naquele momento de transição, quando ultrapassou a porta, o umbral, ele recebeu a visita de Celina, missionária de Maria, que disse para ele: acorda, Bezerra, você transpôs já a terra, a porta da materialidade para a espiritualidade. Venha na janela e veja lá fora, veja lá fora. Ele disse: e que barulho é esse? Que barulho é esse? Eu não conheço ninguém. Ela disse: ah, Bezerra, são aqueles a quem você amou, são aqueles a quem você protegeu, são aqueles que, de alguma maneira, você pôde orientar. E, na mesa mediúnica, você tratou. E eles agora estão te saudando. Quem dera, meus amigos, que nós pudéssemos ter qualquer coisa parecida com isto. Qualquer coisa similar a isto. Porque, quem sabe, que a nossa cestinha de trabalhos tenham alguma significância nas flores, no amor, ao próximo desconhecido, ao próximo conhecido, seja familiares ou amigos. 50 anos se passa e mais uma vez Celina, convidada por Maria a ter com Bezerra de Menezes, 50 anos dele no mundo espiritual. E Celina diz mais ou menos assim: Bezerra, Maria, Mãe de Jesus, Maria Santíssima, diz que você pode ir para orbes superiores, porque você já aprendeu tudo que poderia fazer neste planeta Terra. Jesus está te abençoando. E Bezerra, com a sua humildade, disse: ah, Senhora, por favor, diga a Maria que, se ela me permitir, eu gostaria de continuar aqui na Terra, enquanto tivesse a dor, enquanto tiver sofrimento, que me permita ficar aqui abençoando, protegendo aqueles irmãos em humanidade terrena. Meus amigos, sempre eu me emociono porque essa página lindíssima foi escrita pela nossa querida amiga, que já voltou à pátria espiritual, Sueli Caldas Schubert, comentando sobre passagens do Divaldo Pereira Franco. Queridos, isto é tão animador para nós, termos perto de nós brasileiro, no Nordeste brasileiro, naquela parte árida do nosso país continental, houve uma plantação daquela família que permitiu que um dos seus espíritos reencarnados pudessem semear no nosso planeta de luz. Nós agora vamos dizer que Bezerra de Menezes, no mundo espiritual, fez uma equipe de amigos do Cristo que se fez verbo, e lá naquela Palestina de outrora nasceu como Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré, mesmo que tivesse nascido em Belém, chamado de Nazaré, porque a sua mãe Maria vivia em Nazaré, e ele teve a sua primeira, segunda e a sua puberdade naquela cidade. Depois, aos 30 anos, convidou amigos de outrora e formou o seu colégio apostólico de 12 espíritos de luz que vieram para o assessorar
no sentido de deixar, quando da sua volta ao mundo espiritual, aquelas oportunidades de aprendizado para que eles saíssem como caravanas de seres já experimentados pela Boa Nova, para experienciar as suas emoções, os seus sentimentos, para aqueles povos, aquelas pessoas ainda necessitadas de amor. Assim, meus amigos, nessa comunhão de seres, junto à Bezerra, nós encontramos o querido, o grande benfeitor Eurípides de Barçanufo, aquele amigo lá de Sacramento. Nós vamos encontrar vários outros espíritos, inclusive Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe espiritual. Mas também existe um espírito que é o motivo da nossa vinda aqui hoje, que é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda tem uma passagem muito linda, também na última reencarnação. Eu vou pedir a vocês a oportunidade de eu poder passar alguns slides, porque eu achei um pouco conveniente falar da reencarnação pregressa desse espírito que nós conhecemos como Manuel Filomeno de Miranda, como ele gosta de ser chamado, Filomeno, ou Doutor Miranda, ou Miranda. Então, nós vamos tentar, acredito que possamos passar alguns slides aqui. Estamos vendo? Estamos vendo. Então, essa é a belíssima oportunidade que eu tive em ver o meu nome estampado num cartaz tão lindo. Quero parabenizar a pessoa que o confeccionou, porque não é todo dia que nós vemos a flor de lótus vindo daquele emaranhado de dificuldades e florindo através do fototropismo ou do heliotropismo, no sentido de buscar a luz do sol. Então, a gratidão, é muito bom nós termos essa gratidão, porque significa que nós não somos tão orgulhosos como já éramos, estamos aprendendo a usar a humildade. Então, a nossa palestra, ela tem um título, dada pela nossa Márcia querida, Manuel Filomeno de Miranda, no trabalho do mundo de regeneração. Mas ele tem essa fotinha dele, que é de quando ele era jovem, porque nós não sabemos muito sobre ele, né? Ele se chamava Manuel Filomeno Batista de Miranda. Ele nasceu em Conde, na Bahia, em 14 de novembro de 1876. E partiu para a pátria espiritual, já em Salvador, no mês de julho. Então, é por isso que nós estamos aqui no mês de agosto, não é, Márcia? Comemorando, né, o passamento desse espírito pelo planeta Terra, passamento físico e a volta ao mundo espiritual, não é? E voltou para a pátria espiritual já no século XX, nasceu no século XIX, já no meio da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1942. E foi destacado colaborador espírita. Essa é a foto dele jamais exuberante na sua vida. E aqui uma foto, né, dele junto com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Isso tudo tem na internet, meus amigos. Nós não temos capacidade para fazer nada, nós copiamos, né? Nós somos os copiadores, né? Então, a partir da década de 1970, o nome de Manuel Filomeno de Miranda foi adotado em psicografias através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Não aconteceu assim ao acaso, não. Um dia, a veneranda Joana de Ângeles esteve mais ou menos com o nosso querido amigo e benfeitor Francisco Cândido Xavier. E Chico Xavier disse para Joana
que havia um espírito chamado Manuel Filomeno de Miranda, que gostaria de trabalhar com Divaldo. E que ele teria sido aquele espírito amigo, fazendo aquela ponte. E aí Joana conversou com o Divaldo, e Chico pediu que o Divaldo fosse lá, em Pedro Leopoldo, conversar com ele. E assim aconteceu. E naquele momento, daquela introdução do Divaldo com o Chico, apareceu aquele espírito através da mediunidade do Chico e disse para ele: Divaldo, eu sempre trabalhei na área da doutrina espírita, na área da obsessão e desobsessão. Quando voltei ao mundo espiritual, fiz muitos cursos sobre técnicas desobsessivas. E agora, depois de tantos anos, me acredito pronto para que possamos, eu e você, escrever algumas coisas sobre essa dificuldade que ainda temos neste planeta. E assim, os primeiros encontros foram feitos, e mesmo o próprio Divaldo diz que ele foi desdobrado, muitas vezes, elevado ao mundo espiritual, para que pudesse conhecer essas técnicas e ver o que o Manuel Filomeno de Miranda fazia no mundo espiritual, ajudando nas reuniões mediúnicas do mundo espiritual. Pela possibilidade dos médiuns estarem desdobrados, médiuns encarnados, e lá terem acesso àquela oportunidade do diálogo. E então, no ano de 1970, o primeiro livro aconteceu. Nós hoje temos 19 livros. Foram 18 livros até o último livro do ano de 2020. Falando um pouco sobre este autor, nós temos que ele foi bacharel em comércio e fazenda, mas só no ano de 1914 ele tomou conhecimento da doutrina espírita através de Saturnino Fávila. Conheceu o baiano José Petitinga, na União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita do Estado da Bahia, no ano seguinte. E ele presidia algumas reuniões mediúnicas e depois passou a fazer parte da diretoria. E sucedeu a José Petitinga na presidência da União Baiana. As obras do Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas pela mediunidade de Valdo Franco, têm sido publicadas por 2 tipos de editora, pela própria Federação Espírita Brasileira e pela editora Leal, que pertence à Mansão do Caminho, de Salvador. Então, nós vamos encontrar o primeiro livro, que é Nos Bastidores da Obsessão, que não sei se vocês sabem que esse nome foi dado pela nossa amiga querida, Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela mesma sugeriu que poderia ser esse nome, e assim se fez. Depois, Grilhões Partidos, Tramas do Destino, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis de Obsessão, Loucura e Obsessão, Temas da Vida e da Morte e Trilhas de Libertação. Nós trouxemos aqui a capinha dos livros, meus amigos. Capinhas antigas e algumas novas, porque são 8 livros. 8 livros do século XIX. E depois nós temos 3, 6, 9, 10 livros do século XX. Ou melhor, do século XXI, desculpe. 8 livros do século XX e 10 livros do século XXI. Tormentos da Obsessão, Sexo-Obsessão, Entre Dois Mundos, Reencontro com a Vida, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, e começando uma nova era, a Transição Planetária, depois Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que é a última obra falando justamente sobre mediunidade, só mediunidade. E esta obra é muito importante para nós espíritas, que somos médios, que trabalhamos na área da obsessão e desobsessão. É uma obra que deve ser lida e estudada, deve fazer parte da nossa cabeceira. O Amanhecer de uma Nova Era
e perturbações espirituais. Aqui está a capinha dos 6 livros, né? Trazendo a última capinha, que é Mediunidade, Desafios e Soluções. Mas a essa tríade que fala sobre a transição planetária, nós temos o início dessa confecção desses 3 livros na data de 2010, quando tivemos aquele tsunami lá no Oceano Índico. Depois, 2 anos depois, nós tivemos Amanhecer de uma Nova Era. E no ano 2015, Perturbações Espirituais, formando uma trilogia, a trilogia da transição planetária. O primeiro livro, Transição Planetária, versa sobre catástrofes naturais e antrópicas e os resgates coletivos. Meus amigos, não é aí que surge a transição planetária. A transição planetária surgiu muito antes. Talvez eu ouse dizer que tenha surgido com a chegada de Jesus ao planeta. A chegada de Jesus ao planeta fez o alvorecer de uma nova era, trazendo para nós a oportunidade de vermos a lei do amor mais forte, mais pungente. O segundo livro, Amanhecer de uma Nova Era, trata de encarnação de espíritos com missões de auxiliar o planeta, para que a transição seja realmente do mundo que nós estamos vivendo, de expiação e provas, para um mundo mais regenerado. Na obra, a terceira, Perturbações Espirituais, o mentor Filomeno descreve uma grande reunião mediúnica no mundo espiritual, em que justamente é abordado o ataque de muitas casas espíritas, instituições voltadas ao bem, porque os espíritos já tinham atacado os médiuns do lado de fora. Agora, eles não tinham conseguido deixar que o nosso amor, pequeno amor que nós já temos por Jesus, esmaecer. Então, eles tinham uma nova estratégia, que é justamente penetrar dentro das casas espíritas, através dos trabalhadores das mesmas. E assim foram convocados trabalhadores espirituais de vários lugares para poder ajudar. E nessa reunião, nós tivemos, segundo o benfeitor Filomeno, dizer que uma grande alma, um espírito que tinha sido, aspas, no mundo espiritual se apresentava como uma benfeitora que teria vivido no tempo de Francisco de Assis, ajudando aquilo. Nós acreditamos, e eu ouso também dizer que nós acreditamos que se tratasse e que se trata da veneranda Joana de Ângeles. Não é a mentora do Divaldo Franco, que trabalha justamente na Mansão do Caminho. A última obra, psicografada por Divaldo, intitulada No Rumo do Mundo de Regeneração, traz a singular narrativa em torno das atividades espirituais que acontecem nos bastidores deste momento planetário, marcado, momento este, pela pandemia da Covid-19. Ela foi lançada no último dia, em 31 de dezembro de 2020. Assim, esta a capa do livro. Hoje, ela foi lançada virtualmente, mas logo depois saíram muitas edições. E me parece, meus amigos, eu não posso dizer, são milhares de livros comprados, lidos, estudados. Existem muitos grupos que estão na web fazendo estudos, e eu participo de um deles, que é uma beleza, é um portal que se chama Espiritismo e Mediunidade. E lá o nosso casal amigo, Marcelo Shoa, e a Regina Mercadante Uchoa, tem grandes obras
e eles estudam Manuel Filomeno de Miranda e também as obras do codificador. Então, às segundas-feiras, nós participamos de um encontro semanal falando deste livro. Agora, na próxima segunda-feira, amanhã, nós estaremos estudando o 13º capítulo, já que são 20 capítulos. Nós já passamos da metade da obra, mas todos serão bem-vindos, se quiserem continuar participando. E assim nós temos o que eu chamei de tetralogia. Transição planetária, alvorecer de uma nova era, perturbações espirituais e no rumo do mundo de regeneração. Eu achei que seria conveniente para nós ver essas belezas, ver essas capas lindíssimas, porque muitos de nós compramos as obras pela capa. Mas, às vezes, dentro, o conteúdo não traduz a beleza da capa. Mas eu posso asseverar a vocês que essas 4 capas contêm um conteúdo maravilhoso em que Manuel Filomeno de Miranda conseguiu, desde 1970, fazer uma combinação fluídica mental com o nosso amigo querido, este espírito que reencarna lá em Salvador, Bahia, no mesmo estado que o Filomeno, e eles vão produzir essas obras de uma maneira absolutamente de pureza doutrinária. Eu gostaria de dizer isso para vocês. Esta última obra é uma obra tão fantástica, porque talvez seja a primeira obra que fale sobre obsessão e desobsessão como pano de fundo uma pandemia que seja contemporânea. Porque os livros são trazidos após o acontecimento. E foi um momento especial que Filomeno de Miranda com Divaldo falam do momento. Enquanto a pandemia estava acontecendo, o nosso querido Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho, já tinha, com as suas dores terríveis, tinha combinado e tinha aceitado o desafio que o Manuel Filomeno de Miranda fez a ele, Divaldo. Eu gostaria de escrever uma outra obra sobre a transição planetária, mas preciso de você. Você acha que você pode? Você acha que você vai conseguir com a fragilidade física que você está? E, meus amigos, como bem lida a página da nossa querida Márcia. João, no capítulo 5, versículo 17, nos traz que Jesus falou: meu Pai trabalha até hoje, trabalha com amor, e eu trabalho também. Então, nós acreditamos que Divaldo Pereira Franco tenha tido a ressonância na sua alma dessa bandeira do trabalho no bem, e mesmo com dores lancinantes, aceitou o desafio. Eu acho muito importante, meus amigos, que a gente possa falar um pouco sobre a dedicação dos médiuns, porque médiuns todos nós somos, mas alguns com mais exuberância mediúnica. E quantos deixam, não querem, têm medo, não é? Então, nós vamos voltar para a nossa falinha. Espero que todos vocês tenham se emocionado com os livros, porque são 19 livros, meus amigos, com especialidade sobre a pandemia obsessiva. Não é a pandemia de Covid, não é a pandemia do novo coronavírus que aconteceu no ano de 2019,
começando lá na China. Nós estamos falando de uma pandemia de associação mental entre espíritos que são da retaguarda, como bem é dito no livro Transição Planetária. São espíritos que, desde Átila, rei dos Hunos, querem combater o cristianismo, querem combater a proposta de amor que o planeta Terra estava abraçando. Então, nós estamos falando de uma falange que não conseguem, por problemas de, vamos dizer assim, pequenez espiritual, não conseguem ver que o lado do amor é a melhor parte, porque o lado do desamor, ele tem uma mão dupla. Ele vai, chega ao seu final, ou ao seu fanal, e tem que voltar. Porque como Deus é amor, Deus nos criou amor. Nós temos dentro de nós a latência de todas as virtudes, meus amigos. E o amor, como nos diz o nosso querido codificador Allan Kardec, a fé é a mãe da esperança, da caridade, traduzida por amor. E o amor é que é a virtude maior, é a maior de todas as virtudes. Porque só através desse entendimento que precisamos ter, indulgência, benevolência, primeiro para conosco e depois para com os outros, nós vamos conseguir trabalhar um pouco o objetivo da nossa reencarnação, que é evoluir, levando na volta ao mundo espiritual as benesses do trabalho no bem. Nós vamos continuar falando, dizendo que, na realidade, esse momento que nós estamos visitando, né, a nossa tela mental, é um momento muito especial, porque é nele que nós estamos perguntando quem somos nós. Né? A doutrina espírita nos diz que somos espíritos, como está escrito na questão 88 do Livro dos Espíritos. A aparência do espírito, o espírito criado simples e ignorante, é uma chama ou uma centelha etérea, que nós não sabemos o que somos. Só sabemos que somos luzes, porque somos criados à semelhança do Pai, que o nosso codificador Allan Kardec escreveu. Que é Deus? É a causa primeira de todas as coisas. E nós vamos adquirindo, pouco a pouco, nacionalidades diferentes, quando encarnamos, quando reencarnamos, e vamos aprendendo a desenvolver as nossas aptidões. Nós utilizamos os corpos que envolvem o espírito, que são chamados corpos perispirituais, que depois formamos o nosso corpo de carne, o nosso corpo carnal, porque o modelo organizador biológico, como nos diz o nosso queridíssimo Hernani Guimarães de Andrade, é o MOB que vai modular o corpo físico quando estamos reencarnando. E nós utilizamos o corpo perispiritual e o corpo de carne quando estamos encarnados. Ao desencarnarmos, ficamos com o corpo perispiritual e o nosso espírito. André Luiz, por sua vez, vai trazer para nós que nós temos um outro corpo que modula, que ajuda a modular o corpo físico, que ele chamou de duplo etérico, que não tem consciência. A consciência está no corpo perispiritual. Esse é um corpo que se esvai na hora da nossa desencarnação. E muitos não veem quando encarnados, mas alguns médiuns de vidência veem nos enterros chamas, luzes,
que começam a sair do caixão, ou mesmo lá da sua tumba, porque existe o desfazimento desse corpo perispiritual. Isso é tão bonito, não é, meus amigos? Nós estudarmos a beleza da doutrina espírita na parte científica, né? Isso é a ciência, já que ela é filosofia, ciência e religião, nós estamos na filosofia quando perguntamos quem somos? Somos espíritos? O que viemos fazer aqui? Viemos nos melhorar para que possamos entender um pouco mais a necessidade do amor. E a ciência vai nos falar também da mediunidade e também dessas possibilidades que o espírito tem quando encarnado. E a religião, quando vamos meditar sobre o Evangelho de Jesus. Os chamados princípios fundamentais, justamente do Espiritismo, desse Consolador que Jesus nos prometeu, naquela mesa pascal, na última mesa, na última ceia, vendo os seus discípulos tão sofridos, ele disse, eu enviarei para todos um outro Consolador, dizendo que ele era o primeiro Consolador, que ficará convosco para sempre. Ou seja, não podia ser uma pessoa, tinha que ser um corpo doutrinário. E assim, nós temos o primeiro fundamento, talvez o melhor, o maior, a existência de um Deus, criador de tudo e de todos. E depois a existência dos espíritos, suas criaturas. E terceiro, é um outro princípio da natureza espiritual da alma humana. Isso é muito importante, porque nesse momento em que nós estamos vivenciando essa transição planetária, os nossos sentidos passam por transformações, talvez de caráter espiritual, porque o planeta ele não está mudando tanto do ponto de vista físico. A mudança necessária dessa transição do mundo de expiação e provas para a regeneração não é mais do físico, que já passamos lá atrás, é do espiritual, do caráter das pessoas, espíritos e encarnados. A evolução acontece, a condição orgânica evolui, e nós podemos trazer para vocês, e vocês vão entender o que eu estou falando. Hoje, os animaizinhos, em especial os animais domésticos, que entram na nossa casa, eles são muito, muito mais inteligentes do que outrora. Não existe mais Tom e Jerry, meus amigos. Aquele filme da Disney que nós ficávamos ou com pena do gatinho ou com pena do ratinho. Agora, os animais, eles se completam nas suas espécies diferentes, dão amor uns aos outros, mostrando ao homem que é possível isso acontecer. Assim, continuará a Terra se desenvolvendo, porque todos nós somos divinos, porque fomos criados pelo amor do Pai, pela inteligência maior do universo. As aflições comuns a essa época, que estamos largando o peso desse mundo de expiação e provas. Mas, meus amigos, eu queria fazer uma paradinha aqui e fazer uma pergunta para todos nós, internautas que estamos aqui envolvidos nessas vibrações lúcidas dessa equipe generosa do nosso benfeitor Bezerra de Menezes. Fomos convidados por quem para reencarnar no planeta Terra? Uma resposta que está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, o espírito mais puro que a Terra recebeu, porque ele é o nosso guia e o nosso modelo. Então, o convite reencarnatório de todos nós foi de Jesus. E nós, espíritas, que entendemos o motivo da imortalidade da alma e da reencarnação necessária, nós devemos agradecer, queridos amigos, de estarmos vivenciando este momento grandioso
Porque se no passado éramos da última hora, aquelas últimas reencarnações, já chegamos com tudo pronto. Esta reencarnação, no ápice da mudança da transição planetária, nós somos da primeira hora. Eu ouso dizer isso. Nós estamos ajudando a confecção de uma era nova, pelo amor que já temos por Jesus. E nós podemos dizer, meus amigos, sentimos falta de Jesus. Sentimos falta do Evangelho de Jesus. Se outrora na Palestina, naquela beleza, naquele lago de Genezaré ou Tiberíades, naquela terra dividida em 3 partes, naquela Galileia florida, à beira daquela portentosa lagoa, que de tão grande também foi chamada de Mar de Tiberíades, aquelas cidades à beira-mar ou à beira lagunar. Jesus trabalhou 3 anos do seu missionato e escolhera a cidade de Cafarnaum para que lá pudesse utilizar do que veio fazer, que é dos seus atos, que é do seu testemunho, é do seu evangelho, da sua boa nova, curando a muitos naquela cidade. Mas naquela cidade, dos 12 discípulos, 5 tinham residência lá. Escolheram também. Vendo que Jesus gostava tanto, eles resolveram ficar lá. Então, nós temos saudade, meus amigos. Se naquela época não tínhamos condição espiritual para seguir Jesus, hoje nós já temos. Hoje, no século XXI, no 3º milênio, escolhemos a melhor parte, num domingo radioso, outonal, numa manhã de luz, estamos em nossos lares, conectados às nossas casas de oração, casas espíritas, revivendo a boa nova. Por isso nós vamos buscar o apóstolo Paulo, que foi Saulo, doutor da lei, egoísta, talvez um pouco prepotente, que estudara com Gamaliel, seu grande mestre, a Torá, mas por exagero de competência, perseguiu muitos cristãos. Mas aquele que ele, por orgulho, fizera que pudesse ser apedrejado em praça pública, visto o apedrejamento por ele e pela sua noiva, Gesiel desencarna. E já era cristão, na Casa do Caminho, foi rebatizado como Estevão. E apiedado e convidado por Jesus para ser, no mundo espiritual, um mentor de Paulo ou de Tarso, aquele convertido na estrada de Damasco. Ele possibilitou que as cartas, as epístolas paulinas, em que eram escritas, porque depois de viajar naquele mar Mediterrâneo, fundando coletividades, que Paulo falava no Evangelho, que ele tinha recebido das mãos de Gamaliel, aqueles escritos de papiro, o Evangelho de Marcos, que depois foi dito de Mateus.
Ele não tinha como saber o que estava acontecendo naquela época, porque ele ainda não estava no mundo pré-regeneração, porque não tinha internet, não tinha telefone, não tinha avião. As mensagens eram por navio e demoravam muito tempo. Mas assim ele fez as cartas conhecidas como epístolas. E na Epístola aos Coríntios 1 e 2, talvez é onde ele mostra, Paulo, seu grande amor por Jesus. E na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Meus amigos, eu quis trazer isso para vocês, para a gente ficar conscientes dessa época, desse momento que nós estamos vivendo, porque nós ficamos perplexos muitas vezes pelo desmando, pelo desalinho, mas jamais desanimados. Porque como é que vamos desanimar? Porque se formos convidados para ajudar a Jesus nessa mudança consciencial do planeta, cada um de nós, na sua casa mental, na sua consciência, onde está escrita a lei de Deus, estamos fazendo esforços hercúleos para que tudo isso possa, misturados, todos esses conhecimentos, essas emoções dúlcidas, que às vezes poderiam ser até melhores, mas ainda não conseguimos, para que haja o florescer de um mundo novo. Esse florescer terá de cada um de nós, como nos diz a parábola dos talentos, como nos diz a parábola do semeador. Cada um de nós, com os seus talentinhos, ou talvez com um único talentinho, não vamos escondê-lo. Nós vamos enterrar, no sentido de que ele possa florescer em terra boa, onde os pássaros não vão comer, onde aqueles pedregulhos não possam permitir que a planta morra. Então, nós estamos falando, meus amigos, da beleza da plantação num momento fértil. Para nós é muito desejoso, né, que essas coisas possam repercutir em nossa alma, porque a semelhança de André Luiz, o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, dessas obras da transição planetária, ele nos mostra detalhes do além, né? E esse Divaldo Pereira Franco, que é um daqueles que mostra a sua beleza por tantas obras, e ele, na ONU, né, ele pôde ser relembrado com comendas, e também aquele plano que ele tinha visto quando, aos 17 anos, foi desdobrado e viu alguém que era o próprio Divaldo, já com 60, 70 anos, cheio de crianças ao lado. E ele fundou a Mansão do Caminho, junto com seu irmão, com o nosso querido tio Nilson, né? Então, nessa época, desses desencarnes coletivos, dessas catástrofes naturais, onde ainda existe, talvez por aceleração dessa época, o aumento da criminalidade, o aumento dos conflitos emocionais. Há realmente uma instabilidade do ser que ainda não tem um modus vivendi superior, porque estamos na vibração, no padrão vibracional do planeta, que não é um dos melhores. Então, nós, seres pensantes, nós temos que, mesmo com o aquecimento global, mesmo com essa emissão desencontrada, desenfreada de gases poluentes,
que reflete o desequilíbrio humano, nós temos que amar esse momento. E temos que escolher luz ou sombras. Apesar das nossas dificuldades, Deus nos brinda com várias reencarnações. E nesse momento, talvez para muitos de nós, como nos diz o Filomeno de Miranda, não agora, neste livro, no rumo do mundo de regeneração, mas desde a sua obra, em 2010, há 20 anos, meus amigos. Ele vem dizendo que os desencarnes coletivos, muitas vezes, levarão alguns dos seres reencarnantes ou reencarnados serem expurgados, que é esta palavra que ele diz, justamente no capítulo 13º dessa obra, no rumo do mundo de regeneração, para outros mundos, como nos diz o benfeitor, o nosso codificador Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, há muitas moradas na casa do Pai. Então, ele já nos diz isso, e também colabora com esse dizer no livro A Gênese, que é o 5º livro do Pentateuco kardeciano, quando no último capítulo, capítulo 18, fala ele das novas aptidões, do novo momento que o planeta estará enfrentando. Ou seja, com o nascimento de uma nova era constituída daqueles espíritos que terão maior oportunidades do que aqueles outros. Então, os tempos atuais, eles acontecem desde muito tempo, desde que chegou o Consolador, em 18 de abril de 1857. Então, quando falamos desse momento da transição planetária, nós não estamos falando só do Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos falando do codificador Allan Kardec, que já nos falou isso no capítulo 18, na geração nova, nos novos momentos, nos falando que tudo já ia acontecer, mas não acontece de uma maneira drástica. A geração antiga se mescla com a geração nova. Entretanto, Filomeno de Miranda descreve, nesta última obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, que está existindo uma batalha, uma autêntica batalha entre o mundo espiritual superior, dessa pleiade de espíritos que Jesus convidou para ajudá-lo, com o Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, com o Eurípides Barçanufo, com a sua própria mãe, Maria de Nazaré, e com o Filomeno de Miranda, para que possam combater essa equipe dos, aspas, que se autodenominam justiceiros, que querem fazer justiça pelas próprias mãos. E estão num processo de influenciação nas mentes, estão provocando obsessões fatídicas. E nós somos espíritas, nós temos que nos oferecer para que trabalhemos junto a Jesus. No último capítulo do livro No Mundo do Rumo de Regeneração, Filomeno escreve: aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com a doutrina que os honra. Então, eu queria perguntar a nós mesmos: estamos honrados em sermos espíritas? Estamos honrados, estarmos vivenciando esses momentos de reclusão à nossa casa mental, reclusão ao nosso mundo íntimo, reclusão à nossa casa consanguínea, na nossa família? Ou não entendemos ainda o chamamento de Jesus? Porque poderíamos estar numa guerra entre os homens com bomba atômica, poderíamos estar numa guerra em que elementos químicos fossem usados para dizimar o planeta, mas estamos vivenciando uma guerra em que um vírus, invisível, mas sensível por todos nós, está permitindo
que o arbítrio livre possa, mais uma vez, ser utilizado por nós para que possamos escolher a luz do Evangelho de Jesus. Então, nós estamos agradecendo muito, meus amigos, esta oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós temos 29 pessoas participando desse momento. Num domingo, é muito importante. Nós somos muitos, porque cada um de nós irá desdobrar os conhecimentos, as vibrações, para os próximos. Porque o próximo não quer dizer, quando Jesus falou próximo, não é o próximo, é quem precisar. Esse próximo, nós temos que entender a sinonímia dessa figuração que Jesus falou. O próximo é aquele que precisar de nós. Não importa que seja da família espiritual, que nem seja da nossa família. O que importa, né? O que importa é que ele seja o nosso amigo, ou seja, a pessoa que precisa da nossa amizade. O nosso amigo, porque nós vamos tentar transformar o convite e apelo em amizade. Nós agradecemos muito a essa casa do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu agradeço na pessoa da nossa querida Márcia o convite feito e espero que o envolvimento espiritual, que os amigos superiores nos proporcionaram, possam também ser levados para os lugares onde há mais dor, onde haja mais sofrimento, porque nós, meus amigos, já ganhamos tanto, como dizia Bezerra de Menezes, quando a sua segunda esposa dizia para ele: Bezerra, você não trouxe nada para casa, você é médico, você tem seu consultório, você não trouxe nenhum dinheiro para alimentar os nossos filhos. E Bezerra, com a simplicidade de um espírito de escola, dizia: ah, minha querida, os nossos filhos já ganharam tanto, já tiveram tanto. Eu dei a migalha do que eu ganhei para os filhos das outras que não tinham o que comer, não tinham o que vestir. Por isso, meus amigos, que esse Bezerra de Menezes tem o codinome de médico dos pobres. Não dos pobres de espírito, talvez também dos pobres de espírito, mas em especial dos pobres que precisam desse carinho, desse benfeitor. Muito obrigada, meus amigos. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma maneira com o meu sentimento, com a minha tradução dessas obras, todas do Manuel Filomeno, que eu li e estudei. Fiquem com Deus. Agradeço muitíssimo. Gratidão é a palavra de ordem que sai do meu coração, do meu sentimento. É difícil, depois desse passeio, ao coração de Jesus, nós retornarmos à nossa vida normal. Nós não somos mais. Cada reunião que nós fazemos, nós estamos nos entendendo, compreendendo, e temos a consciência que as casas espíritas se multiplicaram através dos nossos lares. Não perdemos o elo com a Maia de Lacerda 155.
mas cada um de nós é o Centro Espírita Bezerra de Menezes do Estácio. E, nesse momento, somos um com todos, no plano terreno e no plano espiritual. Porque sentimos a presença desses benfeitores, desses companheiros de jornada e daqueles que bateram na porta da nossa casa, suplicando entendimento por esses momentos que passam, que passaram e que precisam acordar para a felicidade. Então, nós só temos que dizer obrigada e contar sempre com você, porque você é uma irmã do coração. Convidar alguém para falar sem sentir não é a mesma coisa. Então, a nossa casa tem esse cuidado de estar com, respeitar o companheiro no seu trabalho de estudo, de perseverança nessa doutrina de acolhimento, de libertação e de renovação íntima. Obrigada, muito obrigada a você e a sua mãezinha. Então, vamos fazer a nossa prece. Amigo e mestre Jesus, nossa emoção, Senhor, se faz pelos momentos que aqui estivemos e recordamos a nossa passagem por esse planeta. Quantos de nós teve a oportunidade de estar com Jesus e não aproveitou naquele momento aquele amor divino? Hoje, depois de várias encarnações e reencarnações, já temos essa compreensão. E queremos fazer parte, Senhor Jesus, do seu rebanho. Queremos estar atentos uns com os outros, para que nenhum de nós se perca e juntos possamos chegar à terra fértil de nós mesmos e produzir o fruto do amor, condição essencial para entendermos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que possamos nos sentir abençoados nesta manhã, que a nossa companheira Carmen Silveira possa levar todas as vibrações de carinho e de agradecimento e ser uma conosco. Graças a Deus.